sou o Leandro Franco, né? Todo mundo aqui em Pouso Alegre me conhece como Lê. O que eu aprendi na Europa em um ano, um gol importante para mim no Brasil foi contra o Corinthians, né? Na estreia do Tevez. O máximo que eu passei na seleção brasileira foi lá no portão, olhei por cima assim para tirar esse peso de trabalho e a correria desesperada atrás do dinheiro, sabe? Bom, eu sou o Leandro Franco, né? Todo mundo aqui em Pouso Alegre me conhece como Lê. Eu nasci ali no bairro Santo Antônio, nós estamos próximo aqui, onde estamos gravando. E ali mesmo nasceu o sonho de ser jogador de futebol, né? Através da quadra do Esplanada, com os amigos da minha idade. O meu pai, né, é João Batista Franco, é um ex-PM aqui da cidade de Pouso Alegre. Ele é de Espírito Santo do Dourado, uma cidade pequena. E a minha mãe é a dona Maria Célia Silva Franco, que até hoje cuida dos meus irmãos na mesma casa de onde eu cresci. Eu fui o único que casei, saí para a vida, né? Construí uma família à parte. Os meus irmãos ainda seguem lá com a minha mãe. Ela é de Brasópolis, outra cidade vizinha, né? Que antigamente a gente vinha para cidades maiores, que Pouso Alegre sempre foi um polo um pouco maior, para buscar a vida. Então, sou muito grato à educação que eu tive dos meus pais. Praticamente fiquei toda a infância, né, até os 16, 17 anos, morando, residindo em Pouso Alegre. Eu estudei no colégio estadual. Durante muitos anos, as competições de escola também era muito forte aqui no estado de Minas, na cidade de Pouso Alegre. E essas competições eu procurava vivenciar ela como um time profissional, realmente. Eu me preparava para aquilo. E o mais legal é que nessa época ainda não existia essa tecnologia. Então, os sonhos realmente eram mais distantes. As nossas dificuldades eram maiores. Então, quando eu decidi mesmo que eu queria ser jogador de futebol, eu procurei as pessoas corretas para aquele momento para poder realizar. Não era tão simples entrar numa internet e ver as redes sociais, o YouTube, o Instagram e conseguir tudo que eu planejava para ser esse jogador de futebol. Então, foi legal porque o meu pai faleceu muito rápido e eu seguia muito o meu irmão mais velho, né? Então, assim, a gente ia junto para os campinhos da rua, até que o pessoal notava que eu levava jeito com a bola nos pés. E o meu primeiro encontro com uma equipe foi em Borda da Mata. Por incrível que pareça, o pessoal de Borda da Mata, nossa cidade vizinha aqui, através do Juarez, tinha uma equipe que disputava campeonatos de categorias. Eu tinha 10 para 11 anos quando eles vieram atrás de mim. E aí eu comecei a participar de torneios, competições, tanto no Brasil quanto no exterior, e sempre tendo destaque. Eu era muito franzino, né, fisicamente bem pequeno, magrinho, mas acabava que isso atraía mais o público, né? Como que aquele garoto tão pequeno, magro, consegue fazer grandes jogadas? Não, por incrível que pareça, eu tive uma carreira somado entre Guarani, Inter de Limeira e União Barbarense dos 16 aos 20 anos. Porque eu estava no Guarani, emprestaram eu para o União Barbarense, voltei para o Guarani, emprestaram eu para a Inter de Limeira. E nessas empréstimos, porque o Guarani era um time mais potente na época, era um Guarani diferente, era um Guarani que eles brigavam de frente a frente com São Paulo, Santos, Corinthians, era muito forte. Então, os jogadores que não vinham sendo aproveitados como titular ou até mesmo tendo um destaque no Guarani, eles emprestavam para os outros clubes do interior. Até que eu consegui me destacar na Inter de Limeira aos 20 anos, quando eu assinei meu primeiro contrato de profissional. A Inter, para mim, marcou a minha vida, né? Se tem um clube que eu tenho que agradecer, é a Inter de Limeira, porque lá eu consegui o meu primeiro contrato profissional, lá eu consegui o meu primeiro título de campeão como atleta profissional, lá automaticamente eu fiz o meu primeiro gol como atleta profissional.
Eu casei com uma moça de Limeira, que estou junto com ela até hoje, né? Nós estamos juntos há 18 anos, com um filho de 12 anos. Então a cidade de Limeira, ela ficou dentro de mim, né? Então é uma gratidão enorme pelo tratamento que o torcedor da Inter tem comigo até hoje. Tenho várias. Eu vou tentar ser breve aqui. Eu acho que o que eu aprendi na Europa em um ano, eu não tinha vivenciado nos 4 anos anteriores que eu estava no futebol brasileiro, né? Eu profissionalizei aos 20, aos 25 eu fui para lá e em um ano a mentalidade mudou, a maneira de entender o futebol de força, de dinâmica. Eu achava que era simplesmente pegar a bola, driblar o zagueiro, tocar para o lado, fazer uma tabela e fazer gol. E lá eu aprendi a jogar sem a bola, eu aprendi a ser produtivo para a equipe quando estava sem o domínio da posse de bola. Então eu comecei a dar combate, isso leva a um desgaste físico muito grande, por isso na Europa é tão preparado, né? E nas partes, claro, de externas, né, onde já não estava relacionada ao jogo em si, a cultura, a comida diferente, aquela dificuldade da língua, né, que eu morava na Grécia, então muitos falavam inglês, outros falavam espanhol, porque a metade do nosso elenco era sul-americano, mas a dificuldade do idioma grego era muito grande, então a gente tinha que se virar, algumas vezes comia alguma coisa que você achava que ia ser gostoso e não era, entendeu? Então é assim, bem interessante essas coisas da vida que você vai sempre aprendendo. Eu lembro que uma vez eu comi uma salada e para beber eu pedi um café. Então era um café e uma salada. E eu falei, nossa, mas tá errado. A moça falou, não, foi o combo que você me pediu, né? Então na imagem ali era uma salada bonita. Eu achei que o cafezinho seria no caso seria uma sobremesa, mas o café era para tomar junto com a salada. Você ia comendo a salada e tomando café. Eu achei muito diferente isso. Eu tenho uma no México muito engraçada. No México, o clube que eu tava era uma potência, o Cruz Azul, né? E eu morei sozinho numa mansão. Naquele tempo a Marcela não tinha ido comigo ainda, a gente não tinha filhos. Eu morava numa mansão, coisa de 6, 7 quartos para uma pessoa sozinha. Porque o dono dessa mansão ele era diretor na época, ele não era o presidente, ele era diretor do clube, a casa estava lá, o clube me presenteou naquele momento, não a casa não era ganha, né? Era só no período que eu estava de contrato e eu falei, nossa, que isso? Isso aqui é um palácio, o que eu vou fazer? Tinha até campo de futebol dentro da casa, mas para uma pessoa sozinha era ruim. Então muitas vezes eu tinha medo de ficar sozinho, eu falei, nossa. Aí eu arrumei um amigo para ficar lá nesse período, né? Que é o Hector. E o Hector era um faz tudo para mim, que ia na padaria, que arrumava, que fazia o café. E ele se tornou um grande amigo e ele lutava boxe. Ele era um boxeador de treinamentos mesmo e eu não sabia. Aí uma vez ele falou, ó, eu vou jogar o seu esporte e você joga o meu depois. Bora! Eu acabei com a vida dele no futebol ali no campinho de casa. Ele falou, agora vamos pro meu. Aí eu descobri que era boxe e eu pipoquei, né? Porque o cara queria dar umas porradas em mim lá. Hector, muito engraçado ele, né? Com certeza. O futebol peruano foi a realização de um sonho. Foi onde eu me completei, né? Se faltava algo naquele sonho que eu tinha de garoto, o futebol peruano proporcionou isso para mim, né? Com um título nacional, com a escolha de ser eleito o melhor estrangeiro do campeonato em 2011, né? Nós estamos falando de 11 anos atrás e o que mais me marcou no futebol peruano era que tudo dava certo. Era jogo 0-0 até os 40 do segundo tempo, a bola caía no meu pé, eu fazia o gol. Era grandes jogadas, grandes gols que nem eu hoje, vendo esses gols pelo YouTube, que eu sempre gosto de relembrar, de postar, eu falo, como que eu fiz isso? Eu não tenho a dimensão do como fazer aqueles gols. Foi uma sequência muito boa, para se ter ideia, no futebol peruano, eu acho que foi uma temporada de 32 jogos para 22 gols.
Então, assim, uma média muito boa de gols e, e como eu falei, né, a realização do sonho, ela está no que você entrega para o clube. O que o clube também te entrega, né? Nós pudemos entregar um título nacional, a fase de grupo na Libertadores do ano seguinte, o clube, o carinho comigo pós-jogo, sair do estádio, todo mundo reconhecendo você no shopping, nos restaurantes, a gratidão de ir numa padaria, né? E o cara sair do outro lado do balcão para poder tirar uma foto contigo, te atender, o seu filho no seu colo, ser bem tratado, a sua esposa, essas coisas, isso aí foi um complemento de tudo que eu vivi no futebol peruano. E contratos, né, também com grandes marcas esportivas, poder fazer um pequeno pé de meia, né, se você não consegue ficar milionário com o futebol, se tiver uma boa cabeça, o futebol te proporciona a ter também um pós-carreira com uma condição de você montar o seu negócio. Foi o que eu optei em fazer hoje, que eu vivo, né, com o esporte dentro de mim até hoje. Então, o brasileiro, ele já nasce com aquele lance na cabeça: se é brasileiro, é bom de bola. Eles acham que todos os brasileiros são bons de bola. Já é o país do futebol por tradição, né? Então, quando chegava um brasileiro, como eu fui para o Chile, a gente está falando aqui de jogadores mundiais: Cláudio Bravo, Arturo Vidal, Valdívia, Matias Fernandes, eram os meus companheiros na época, que estavam do meu lado e eu não tinha a dimensão do que eles eram. Sabia que eram grandes jogadores da seleção chilena e eu estava naquele mesmo patamar que eles, inclusive até em termos de respeito e salário, superior a eles naquele momento. E eles me perguntaram um dia se eu tinha ido para a seleção brasileira. Só que aí eles não tinham a ideia de quem estava na minha posição, né? Um era Rivaldo, o outro era Ronaldinho Gaúcho, o outro era Ronaldo, enfim, Denilson e Kaká e Adriano Imperador. Eu falei, gente, o máximo que eu passei na seleção brasileira foi lá no portão, olhei por cima assim para ver um pedaço do treino, porque aqui no Brasil é impossível você chegar na seleção brasileira. Não, eu acho que eu vou até olhar um pouquinho para a câmera, né, para o garoto que estiver me vendo. Eu acho que se Deus tivesse uma magia para fazer voltar as pessoas no tempo, né, eu tenho certeza dos erros que eu cometi na infância, em abrir mão de alguma festa aqui, abrir mão de um amigo que aparece nesse momento, aparecem muitos amigos do seu lado e você não tem tempo, porque naquele período onde eu era bem jovem e promissor, eu não me dediquei o quanto eu dediquei já no final da carreira, aos 28, 29 anos, que foi onde eu obtive sucesso no futebol peruano. Então, quando tudo aconteceu rápido, aos 21 anos, morando no exterior, um garoto vindo de uma família simples, ganha um dinheiro que você nunca teve, é normal, natural que você tenha esse deslumbre e acabei que falhei. Então, o maior erro não é do futebol peruano, não é do futebol da Grécia, não é no México, não é no Chile, onde eu tive os melhores companheiros de todos os tempos, que eu posso citar o Vidal hoje, que faz sucesso no Flamengo, né? Ele, quando me viu ali no Maracanã no último encontro, a imagem dele pedindo pro segurança deixar eu passar e vir me dar um abraço, fez eu recordar o que eu fiz por ele 15 anos atrás, quando ele estava começando, né? Então, assim, é muito gratificante, que eu sei que eu fui importante para aqueles garotos na época, e o Vidal era um deles, Valdívia, Cláudio Bravo, muitos outros que fizeram história no futebol mundial. Mas o futebol é a única coisa que você pode ser um médico. Se eu quiser hoje entrar na faculdade de medicina e me formar um médico, daqui 7, 8 anos eu consigo. Eu quero ser piloto de avião, eu acho que eu consigo. Eu quero ser, não, sei lá, vou dar uma outra, veterinário, eu vou conseguir. Isso não existe idade. Porém, o futebol, o atleta de alto rendimento, se ele não aproveitar dos seus 16 anos aos 25, 26, aí esquece, não dá tempo de mais nada. Você nunca vai ser um atleta profissional de futebol
começando aos 25. Isso não existe. Então é fisicamente, psicologicamente também, ele não te dá essa oportunidade. Você tem que ser muito maduro, tão rápido quanto esses garotos que fazem sucesso hoje aos 16, 17 anos, que a gente está vendo o caso do Endrick, já com 16 anos, brilhar no futebol brasileiro. Exatamente. Eu tive uma semana de treinamento que todas as semanas era a mesma coisa. Eu sabia o que ia acontecer na semana. A gente jogava no domingo, descansava na segunda-feira, terça-feira cedo você ia para a academia, uma academia precária, onde fazia um pouquinho de perna, braço, abdominal. Na parte da tarde o treinador pegava a gente para fazer uma corridinha em volta do campo, alguma coisa. Na quarta-feira, que era um treino mais com bola, nós fazíamos muita finalização. Então era o quê? Cruzar, chutar para gol, dominar no peito, chutar para gol, 2 contra 1, você ia caminhando 2 caras contra um zagueiro, cruzamento, batia falta. Na quinta-feira era o dia do coletivo, onde armava o time, time titular, time reserva. Já na sexta-feira era o nosso rachão, a nossa recreação, para o sábado você ir para o hotel e novamente jogar no domingo. Então a tua semana era toda vez a mesma coisa. E hoje mudou muito. A tecnologia, a picadinha de sangue que sai do seu dedo, que joga no computador, já sabe se você realmente está cansado, se não está, se existe risco de lesão. Os aparelhos que esses jogadores colocam, parece um top, né, feminino, que eles jogam por baixo ali, mede o pico máximo de velocidade que você deu, a capacidade que você atingiu e o que falta para você atingir. Então, assim, esses trabalhos fez com que os atletas eles pudessem voar dentro de campo, e aí ficou difícil a parte técnica aparecer, porque antigamente você tinha tempo de dominar, olhar, esperar, olhar o cara que está lá na área, cruzar. Hoje não dá tempo, você tem que chegar no fundo e já chegar cruzando, porque se você não fizer isso, o outro vem, recupera a tua bola e ao mesmo tempo já sai para o ataque. O futebol ficou muito rápido, automaticamente perdeu a técnica. Isso é muito interessante, porque assim, eu tenho uma deixa, né, mas eu não pude concretizar no que eu penso. Eu aprendi na Europa, em 1 ano apenas, 1 ano de Europa, o que eu não tinha vivido nos 4 anos anteriores de profissional e na minha categoria de base toda. O linguajar, o termo usado entre os jogadores é que você só corre errado. Você corre errado, tem hora que você, em vez de... A bola tá lá com o lateral esquerdo. Ao invés de você vir e fechar por dentro a opção de passe dele, eu ia lá, dava um pique desesperado atrás dele para mostrar pro cara que eu queria, ele me tirava facilmente e ainda tocava a bola no receptor do passe. Então a gente corria errado, era coisa da pouca informação, dos grandes treinadores que eu tive falta, né, na infância, mas eu falo para você, de verdade, eu acho que se todos os garotos, todos, desde os 10 aos 16, 17 anos, onde você chega, tiver um trabalho correto, a chance dele se tornar um grande atleta profissional é muito grande, mas tem que ser um trabalho correto na mão de pessoas que saibam. Isso é uma visão minha, tá? Eu acho que eu vou seguir tendo ela até que me prove o contrário. Cada vez menos eu enxergo aquele menino simples, magrinho, que chegava na beira do campo, você batia o olho, chegava com a canela suja, você fala, esse cara é bom de bola. Esse cara é muito bom de bola porque não existe isso mais. E realmente era o talento dele, por quê? Talvez a pouca condição, né, financeira fazia com que a mãe saísse a trabalhar, a lavar sua roupa ou buscar o sustento para a família, e ele não tinha videogame, não tinha celular, ele ia para onde? Para rua, fazer o golzinho de chinelo, bola de meia, brincar com os amigos, e isso já era um treino. A gente já estava treinando esse garoto contra os outros, mano a mano, fazendo embaixadinha, tal. Ele chegava no clube pronto. Aí a condição financeira tá pegando hoje, por quê? Um garoto, esses mesmos recursos, aquele garotinho que chegava descalço, magrinho, tal,
ele com 11, 12 anos, ele ainda está desnutrido, não tem um preparo psicológico, não tem uma força ideal, sendo que o outro de boa condição financeira, o pai já levou para um clube, está trabalhando com um preparador físico, já está trabalhando com a tecnologia a seu favor, porque ele sabe que antigamente o jogador era marginalizado, ele era discriminado porque você quer jogar futebol porque você não gosta de trabalhar. Então você buscava uma desculpa para falar que o jogador de futebol, que queria ser jogador de futebol, era um vagabundo. E hoje o pai desse garoto enxerga no atleta, no seu filho, a chance de ser milionário. Então ele investe no garoto, ele dá o melhor suplemento, a melhor academia, ele tem um personal de futebol, ele tem as melhores condições com as melhores chuteiras, e eu estou vendo que cada vez mais nos clubes está faltando um investimento com esses garotos de uma classe menor. Aonde que é que sai o grande talento? Por isso que a gente está falando e está citando. Já não sai mais Ronaldinho Gaúcho, já não sai mais Ronaldo, já não sai mais, por citar Denner, por citar Edilson Capetinha. Esses caras estão raros no futebol. Endrick, a história é linda, 16 anos, o pai, né, trabalhando dentro do clube, né, então, assim, é um caso diferente, teve todo o apoio lá dentro, o pai era, se eu não me engano, era segurança do Palmeiras, e já levou seu filho de talento ali dentro e transformaram o garoto no que a gente falou, né, então deram a melhor estrutura, a melhor alimentação, mas não vai sair o irresponsável, diria eu, assim, aquele garoto que chega cru, mete no meio das pernas do cara, tira, as entrevistas são proibidas, hoje em dia está muito chato o futebol, não se brinca mais, a gente vê cada vez mais, como que chama esse lance de quando a internet te cancela, né? Tá cada vez mais os cancelamentos. Se você é um atleta profissional, você não pode brincar com o cara, ó. Vamos dar um exemplo, na minha época, eu ia jogar contra um goleiro que era amigo meu, que eu já tinha passado, eu gravava uma entrevista e falava, e outra, domingo tem gol contra você, hein, Magrão? Segura aí que eu vou fazer gol. Mas era uma brincadeira minha entre aquele goleiro. Se eu fizer hoje, já gera confusão entre as torcidas, tá, não sei o quê. Então, ficou realmente muito limitado as coisas. Tá. Eu vou pontuar alguns, tá? O que nunca que eu vou esquecer foi um gol importante para mim no Brasil, que foi contra o Corinthians, né, na estreia do Tevez, no Campeonato Paulista, lá no Pacaembu, com 32 mil pagantes. O Tevez fez 1-0, eu pude empatar, gol muito bonito, onde eu consigo driblar até o Fábio Costa. E eu lembro que no dia seguinte eu dei uma entrevista para o Globo Esporte, onde o pessoal conseguiu ver a minha emoção no meu olhar, né? Dava para saber que eu tinha chorado minutos antes de emoção, né? Então, eu saindo do estádio, eu vi que os olhos estavam cheios de lágrimas, e eu não notei que eu estava dando essa entrevista com os olhos cheios de lágrimas. E quando eu fui ver no dia seguinte, eu realmente vi que eu estava bem emocionado por esse gol. Agora, em se tratando de clássico, de jogadas, de decisão, teve um clássico onde a gente perdia por 2-0, e eu estava no banco de reserva, o treinador chamou eu. O Chotiera Castilho, um peruano, falou: Leandro, eu vou te colocar aberto na esquerda, porque eu sei que no mano a mano você vai mudar esse jogo pra gente. E eu pude mudar esse jogo. Já na primeira jogada eu ganhei um lance individual do lateral, cruzei, primeiro passe de gol. No segundo lance que eu fiz, a mesma jogada, que era uma característica minha, arrumei outra jogada, empatamos com 5 minutos que eu estava em campo, empatamos. Aí aquilo me trouxe tanta confiança, que eu acho que eu entrei ali para os 10 do segundo tempo, e com 15 já estava empatado, um clássico, com torcida cheia, tal. Eu comecei a divertir em campo. Eu falei, puxa, que da hora, eu já fiz a minha parte. Comecei a divertir, aonde eu comecei a jogar a bola no meio das pernas do cara, eu dava um chapéu e a torcida foi vindo junto, até que aos 40 do segundo tempo eu fiz o gol da vitória ainda. Então esse dia foi um dia inesquecível para mim, e eu não vou esquecer jamais. Foi Águila e Firpo, um clássico que eu tava vindo do futebol europeu. Eu vinha do Atrômitos da Grécia e eu vinha com muita potência.
Então eu era muito forte nesse mano a mano. Todo mano a mano, eu não ficava e tocava a bola do lado. Eu olhava o lateral que estava na minha frente e falei, é eu contra você. Eu vou te passar porque eu tenho que ganhar o meu duelo aqui. Então, o pós-carreira meu era uma grande preocupação que eu tinha, sabe? O que você vai fazer daqui em diante? E no início, cara, a gente erra, a gente acerta. Eu tentei montar um restaurante, não deu certo. Depois eu tentei entrar pro lado político também e por mais que eu tive uma votação muito expressiva, eu vi que aquilo não combinava comigo. Eu não estava pronto para ser aliado de alguma coisa que eu não compartilhava. Por exemplo, assim, eu não vejo partido, vou aproveitar o gancho que nós estamos perto de eleição, eu não vejo PT, PL, eu vejo pessoas, sabe? Eu acho que existe muitas pessoas boas que amam o Lula. E eu acho que existem muitas pessoas boas também, não estou falando dos políticos, as pessoas que vão votar no Lula, porque acreditam, ela é uma boa pessoa, um bom ser humano, é uma boa família, e outras pessoas também, muitas pessoas boas que amam o sistema do Bolsonaro e acredito que elas têm tudo uma linha de vida honesta, e eu não me via naquele meio, naquele sistema, sabe? Eu quis me afastar e foi quando eu decidi, eu tenho que ficar na onde eu sei, onde eu sou bom, onde eu fiz a vida toda. E aí eu montei uma escola de futebol, né? Que no início era L10, eu usei a primeira letra do meu nome e coloquei o número 10, que foi a maior parte da minha carreira, eu joguei com a camisa 10, né? Então criei essa escola e ela rapidinho pegou. Foi um sucesso porque eu introduzi tudo que eu vivi dentro do futebol. E aí, através da escola de futebol, foi passo a passo, engatinhando, foi conhecendo pessoas que já eram do meio, participando de eventos, competições e a coisa foi crescendo, né? Hoje nós estamos nesse cenário bonito aqui, que tem na parte de baixo o vôlei, o beach tênis e principalmente o forte nosso aqui, que é o futevôlei. No nosso lado esquerdo, que a imagem não pega, mas é a nossa escola de futebol e eu também tenho trabalho com os adultos que é do cross. Inclusive você fez muito tempo parte conosco, sabe que é muito bom, né? E o mais interessante agora é essa sociedade que eu tenho com o Falcão, né? Que é o ídolo do futsal, né? A gente tem alguns projetos juntos e no dia 14 de novembro agora eu vou indo disputar o título, né, do X1 acima de 40 anos, que é uma modalidade que eu venho me preparando bastante. O cross, ele nasceu com dois amigos que eu tinha, né, que eu tenho até hoje, né? Eles procuraram eu, falaram, Ale, vamos fazer um treininho com bola? Eu falei, cara, eu preciso porque eu gosto de manter a forma com bola. Eu não gosto de ir na academia, eu não gosto de sair pra rua para correr, eu não gosto de pegar a bicicleta e sair pedalando, eu gosto de me preparar com bola. Aí eu peguei um espaço, comecei a dar trabalho para eles com bola, que eu fazia, como se fosse um aquecimento, um trabalho de fundamento, que eu vivenciei no futebol. E aquilo foi um sucesso. O amigo contou pro outro, que contou pro outro, que contou pro outro. De repente eu olhei pro lado, eu já tinha 9 fazendo. E aí tinha 15, eu falei, opa, chegou a hora, né? Vamos pensar num negócio melhor, com uma mensalidade, com um uniforme, vamos buscar um projeto legal. E veio a pandemia. A pandemia que pegou a nossa geração, né, de surpresa. Nós não sabíamos o que fazer. Aí travou tudo, não podia sair na rua, a gente não podia, no início a gente não tinha esse conhecimento, a gente tinha medo até de abrir a janela de casa. Você ficava, as ruas desertas e tal, e eu falei, o que eu vou fazer? Eu aproveitei esse tempo, que eu tinha muito tempo livre em casa, não entrava trabalho, né, eu peguei um dos contatos que eu tive, que foi o Falcão, falei, Falcão, eu posso desenhar um projeto para você e você dá uma olhada com carinho? Ele falou que sim. Apresentei o projeto já pronto para ele. Ele visualizou e não me respondeu. E aquilo ficou, putz, não gostou. Só que os dias passaram, o tempo passou, acho que uns 2, 3 meses depois ele me chamou. Preciso falar com você, aquele projeto que você me apresentou, vamos pôr ele para frente? Aí andou. Aí a coisa andou, a gente profissionalizou, teve
ajuda de especialistas. Então o cross hoje ele está em muitas cidades do Brasil, ele está também crescendo cada vez mais e agora acredito eu que depois da troca do gramado a gente vai criar uma quarta turma. Nós já somos 3 completos, vamos criar a quarta. Tem. Eu quero seguir dentro do futebol profissional, poder revelar grandes jogadores, ter um trabalho mais profissional, né, de não cobrar uma mensalidade. Esse que eu falo para você, de garimpar garotos de condição financeira baixa, né, e buscar esses talentos na periferia. Por que não é feito hoje? Se eu tirar meu tempo para fazer isso, vou dizer o português claro, eu não vou ter da onde tirar para sustentar a minha família, né? Agora, se tem um grande clube que aposte nisso por você, ó, o teu trabalho é esse, você tem o teu garantido no fim do mês, vá buscar talentos para nós, vai ver, vai andar, vai viajar o Brasil, vai viajar os estados, as cidades aí para ver se você consegue achar. Esse é um dos grandes desejos que eu tenho, além de um dia, se Deus quiser, né, poder trabalhar num grande clube do futebol brasileiro, seja como diretor, né, ou até mesmo um auxiliar técnico. Eu não quero a profissão do treinador, porque eu acho que é manter tudo que eu abri mão na minha infância, de ter que concentrar, de ter que viver num hotel, de ter que viajar, e eu acho que isso eu não quero para minha vida. Então eu tinha que ter um clube fixo, um contrato nesse clube para eu poder ficar ali com uma garantia, porque se você se torna um treinador, o resultado não aparece com 3, 4 rodadas, você está mudando lá de Fortaleza para Chapecó, de Chapecó você vai para o Sul, e do Sul você sobe de novo aqui para o estado de São Paulo, vai para Minas e tal, e fica nessa... tudo que eu vivi, né, como atleta profissional. Cara, uma mensagem que eu queria dizer é assim, o quanto você vale, o quanto você é feliz, porque muitas vezes você tá lá em Dubai, isso já aconteceu comigo, você tá lá no melhor hotel do mundo, você sabendo que você vai ter uma refeição top no hotel, um café da manhã, um almoço teu é fantástico. Você vai sair do quarto do hotel, vai ter um táxi te esperando, você vai visitar uns pontos turísticos, tal. Mas às vezes você sente falta do cafezinho preto na toalhinha ali da sua mãe. Então essa mensagem, eu não sei se ela se tornaria um tom de valorizar o que você tem nas pequenas coisas, sabe? Valorizar o seu irmão, de poder ter uma conversa com ele, de assistir um filme com a sua mãe, valorizar as pequenas coisas e deixar de sonhar naquilo que é ilusão, diria eu, que não é que você não tenha que sonhar com grandes viagens, ou com... Às vezes você se preocupa tanto, você passa tanto a parte do seu dia focado em realizar aquilo, você acaba esquecendo das coisas simples, que é as que realmente te traz felicidade, sabe? Então, acho que depois que eu parei, eu comecei a valorizar isso e uma das coisas que eu faço questão até hoje, às vezes eu moro aqui no bairro João Paulo, subo ali na minha mãe e vou lá almoçar com ela. Vou lá só almoçar, passar um tempinho com ela, esperando para poder tirar esse peso de trabalho e a correria desesperada atrás do dinheiro, sabe? Alegre. Tudo na minha vida. Gratidão. Diversão. Futebol é a minha diversão. Flamengo é uma paixão que eu não pude realizar esse sonho, mas assim, eu amo esse clube, sabe? Eu amo mesmo, de coração. Gosto tudo, assisto tudo. Eu sei que é pouquinho, mas Flamengo foi uma daquelas lacunas que ficou no coração de eu não ter vestido essa camisa.
Família é essencial, é a base de tudo, família é essencial, essa é a palavra. Você tem que ter uma família boa para você se tornar um cara bom. Deus acima de tudo, sabe? Deus é acima até da própria família e do trabalho. Deus, sem Ele, a gente não é nada. Sou Leandro Franco, né? Todo mundo aqui em Pouso Alegre me conhece como Lê. O que eu aprendi na Europa em um ano, um gol importante para mim no Brasil foi contra o Corinthians, né? Na estreia do Tevez. O máximo que eu passei na seleção brasileira foi lá no portão, olhei por cima assim para tirar esse peso de trabalho e a correria desesperada atrás do dinheiro, sabe?